Boa noite. Que bom que vocês não me deixaram sozinhos. Brincadeira, né? Tava brincando com o Sérgio e a família antes ali. Hoje quase que junto da fé ou acima da fé também está um ato de coragem, né? É bastante frio mesmo. E a gente sabe que complica um pouco, né? Às vezes quem tem problema de saúde também, uma série de coisas, mas a palavra de Deus, né, e foi Jesus quem disse isso, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, além de vocês comigo, né, e nós aqui juntos, nós temos também Jesus conosco. E mais do que isso, nós temos a presença do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que vai nos falar na Santa Palavra, que vai estar conosco no sacramento da Santa Ceia, e com toda certeza vai também nos fazer retornar mais aquecidos, se não ainda na temperatura, né, mas aquecidos na fé. Que esse Deus possa falar ao meu coração e também ao seu, por intermédio da sua presença na palavra, na Santa Ceia, e nós falarmos com Ele, né, também em nossas súplicas, em nosso louvor, em nossa adoração, em nossa gratidão por tudo aquilo que Deus é e sempre faz por nós. Deus acompanha cada um de nós, Deus acompanhe também quem vai estar em culto online, e que a graça dele se nos fortaleça neste encontro com a sua paz. Amém. Nós vamos entoar do primeiro hino. Todos os hinos eles são do cancioneiro Louvai ao Senhor, e é o hino Aqui Estou para Cantar. E é esse cantar, né, que está em nosso coração, nosso louvor ao triuno e santo Deus, que também elevamos a Deus com nosso louvor. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho da felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Nós vamos também ver a leitura
a seguir, né? A leitura que temos indicada para os cultos desta semana. É o 10º domingo, esta semana é o 10º domingo após Pentecostes. E uma das leituras foi o Salmo que nós lemos, e mais uma delas também o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 35. E nós vamos ouvir, né? E também ver, quem quiser acompanhar na sua Bíblia, e Jesus faz aqui uma afirmação. Ele diz assim: o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E aí ele continua dizendo: eu sou o pão da vida. O que Jesus estava dizendo, né? Com essas palavras? A passagem bíblica, o texto bíblico vai explicar por si. Mas Jesus estava se referindo ao fato de que naquela época, como também ainda hoje, e é o que ele continua falando também para nós, né, para as pessoas hoje, que muitas pessoas vinham a Jesus, estavam vindo para ele, que isso aqui é uma sequência, né, esse fato ocorreu logo após a multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Então é na sequência daquele episódio, daquele milagre, que muitas pessoas então procuravam Jesus apenas para algo que lhes satisfazia as necessidades temporárias aqui na vida, né? É como talvez se lá dissesse nós também hoje, ou as pessoas também hoje, né? Eu tenho um problema sério de saúde, então eu vou à igreja, eu vou a Deus. Eu tenho problemas complicados, pessoais, familiares, tal, né? Problemas de emprego, situação financeira, então eu vou a Deus, né? Vou buscá-lo porque preciso. Não que a gente não deva ir ou que não possa ir a Deus nessas situações, claro que pode e deve também, né? Mas o que Jesus quer nos lembrar aqui é que não se vai a Jesus apenas por isso, né? Apenas com essa intenção, mas Jesus quer que as pessoas o busquem além disto. Ele é o pão da vida. Ele quer nutrir a nossa vida e faz isso, né, com as coisas materiais que nós temos e que Ele faz chegar até nós, mas Ele quer também que as pessoas confiem no poder de Deus, na graça de Deus, que está sempre pronto a nos acudir em todas as nossas necessidades. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso na mensagem, também na reflexão, né? Mas lembrando então esse pão, né? Pão que não é, a Bíblia quando faz a referência ao pão, não é só o pão lá da padaria, ou o pão que você faz em casa, mas pão, ele na verdade, ele abrange tudo o que é necessário para a nossa vida: proteção, vestimenta, comida, bebida. Lutero explica bem isso lá no Catecismo também, né? Tudo o que é necessário para a nossa vida. Então por isso Jesus fala: eu sou esse pão que vai além das coisas aqui da vida. E quem crer em mim, ou quem me buscar nesse sentido, não vai mais ter fome eternamente, nem sede eternamente. Quer dizer, além da vida terrena e material. Quem puder se colocar de pé, também em reverência às palavras do Santo Evangelho, João 6, 22 a 35, quando Jesus diz assim, no dia seguinte, né, a passagem é o evangelista João, né, falando do que Jesus fez ali. No dia seguinte da multiplicação dos pães, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele por ele
enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Acabaram de ver, um milagre portentoso e perguntam, como é que eu vou crer em ti? Que milagres tu fazes para eu crer em ti? Aí falam, do que aconteceu lá no passado, dos pães, do maná. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer do pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá fome. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. É também na fé no triuno e santo Deus que os cristãos confessam a sua fé, e o faremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E se assentar, faremos do hino 91 do Cancioneiro.
Estimado povo de Deus, que Deus Espírito Santo, também em sua graça, venha trazer ao seu e ao meu coração ensino, a respeito da palavra que nós ouvimos do Santo Evangelho de João 6, 22 a 35. Esta passagem, assim, com um conteúdo muito profundo, como toda a palavra de Deus também tem para nós. E aqui fala de algo assim que é muito comum na vida das pessoas, né? Jesus usava muito o linguajar fazer a comparação de coisas assim simples, né? Que se usava no dia a dia, conhecido, e aí ele aplicava, né? Fazia nessa transição, aplicando a palavra, que tornava mais fácil as pessoas também entender o que Jesus estava falando, o conteúdo, né, do ensino de Jesus. E daí ele fala aqui desse alimento, né? E eu acho assim, né? Vocês também pensam eu, né? Se tem um alimento que grande parte da humanidade, né, acho que a grande maioria gosta muito, é do pão. Pão. Que tipo de pão as pessoas mais gostam? E a Bíblia fala muito em pão. Pra vocês terem uma ideia, 390 vezes aparece a palavra pão na Bíblia. E Jesus fala também aqui do pão, né? Ele também usou várias vezes essa expressão deste alimento. Como lembramos, é um alimento que abrange tudo o que a gente precisa para a vida. Muito conhecido, como também já era na época. E Jesus fala aqui de um tipo de pão que certamente muitas pessoas, naquela época como hoje, nunca tinham provado desse pão, porque nem mesmo conheciam. Mas é um pão que ele contém um valor, a gente pode usar a palavra um valor nutritivo, né? Um valor tamanho que ele era capaz de satisfazer as necessidades para a vida, tanto aqui como a vida além, para a eternidade. Então é um pão que não se encontra nas padarias, é um pão que você não pode fazer em casa, esse pão do qual Jesus está falando aqui, né? Então Jesus apresenta este pão fazendo a seguinte afirmação. Ele diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Pão que desceu do céu. O que está por trás do que Jesus está colocando? O alvo de Jesus, que Jesus tinha em mente, e eu digo isso, né, porque a Bíblia assim o fala, o contexto da Bíblia assim o fala, e deixa isso bem claro, né? Então o alvo de Jesus era dizer que ele era superior àquele pão que eles comeram lá no deserto, o maná. Por 40 anos o povo de Deus fez, né, o maná, que era um tipo de um pão, vir do céu, enquanto eles atravessavam o deserto, até chegar à terra de Canaã, desde a saída do Egito, né, a terra de Canaã. E, né, Deus supriu as necessidades deles com aquilo que eles precisavam. E aí Jesus fala que ele é superior àquele pão. Tanto é que eles fizeram aqui, nossos pais se alimentaram, Moisés deu o pão para eles, né? E aí Jesus até chama a atenção: não foi Moisés que deu o pão, né? Esse pão veio do céu. Quer dizer, a bênção de Deus sobre tudo que a gente produz é com o trabalho, mas é com a bênção de Deus. Se não tem a chuva, se não tem o sol, se não tem a bênção dele, a gente também não vai receber. Então Deus lembra isso, né, e Jesus aqui de uma forma bem especial, que ele é superior àquele pão. E também que ele é superior àqueles pães, né, 5 pães e 2 peixes, que alimentaram aquelas mais de 5.000 pessoas lá no deserto. Jesus diz: olha, eu sou superior àquilo ali, né? Por quê? Porque tanto as pessoas que comeram o maná tiveram fome novamente, tanto aquelas pessoas que comeram daquele pão ali naquela multiplicação, naquele milagre que Jesus fez, tanto é que no dia seguinte já estavam lá procurando de novo Jesus, né, com essa intenção de ganhar mais comida, ganhar mais pão. E aí Jesus então faz essa comparação. Aqui ele está oferecendo uma comida diferente, um pão diferente, um pão espiritual, né? Ele quer matar uma fome que às vezes as pessoas não veem, que eles estão morrendo por essa fome, que é a fome espiritual. E aí procuram ajuda, ou procuram alimentar, né,
essa sua vida de fé em procurando coisas onde Deus não está, pelo menos não o Deus verdadeiro, o Deus Criador, o Deus onipotente. Então esse foi o objetivo daquele milagre da multiplicação, Jesus mostrar que Ele satisfaz as necessidades físicas, materiais. Tudo é bênção dele, não é assim na nossa vida? Né? Mas mais do que isso, Jesus quer que a gente entenda, que a gente veja, que a gente perceba que Ele faz mais do que somente nos dar as coisas materiais, as coisas do dia a dia. Ele supre as nossas necessidades espirituais. Né? As nossas necessidades espirituais, né? Que também materialmente, Deus faz isso de uma forma sobrenatural, pela providência, né? Que Ele nos dá o pão de cada dia. Nós oramos isso no Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Mas Ele também lembra que mais importante do que este pão material, que a gente perceba que há um outro tipo de alimento que nós precisamos, porque tudo isso vai ficar aqui. O pão de hoje, amanhã eu vou precisar de novo dele. Tenho fome novamente. E Jesus diz que o dele é eterno, é para toda uma eternidade. Então, vale muito mais do que somente essas coisas materialmente falando que nós precisamos. Temos necessidade, sim, temos que lutar por elas, né? Jesus diz que quem não trabalha também não come, mas aí nós vamos observando algumas coisas que coloca aqui, né? Jesus diz, olhem além disso. Então observemos que ainda que Jesus faça milagres, e Ele olha que Ele faz muitos, as pessoas não acreditam como deve acreditar, né? Ou como sendo necessário acreditar. Por isso que junto de um milagre sempre Deus trazia ensinamento. Junto de um milagre, o milagre em si ele não vai resolver o problema, senão aquelas pessoas todas iam crer. Vocês estão entendendo? Né? Por isso que a palavra de Deus é tão importante para a nossa vida. Tudo que Jesus fazia, Ele sempre explicava, daí ele vinha uma explicação, Ele vem dar uma orientação, Ele fazia a comparação, mas Ele explicava, olha, com que objetivo? Vejam como esse Deus atua, como Ele age na vida das pessoas, como Ele age neste mundo. Jesus, então, Ele tem que explicar, eu sou o pão da vida, né? O milagre, ele não fala sozinho. O milagre não fala sozinho, ele precisa da palavra de Deus, ele precisa da explicação de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não cremos no milagre em si, né? Nós não cremos em milagres, né, como um fim em si mesmo. Por isso que dentro da igreja luterana não se promove reuniões de milagres, não se promove reuniões de cura, não se promove reuniões de fatos extraordinários, né? Porque nós sempre promovemos, quer dizer, nós sempre nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai explicar o que Deus sempre fez e com que objetivo Deus fazia também os seus sinais. Porque se Deus quer fazer um sinal, Ele é poderoso para fazer isso, Ele faz, né? Se Deus quer curar alguém, quer fazer algo extraordinário, Ele faz. E agora há poucos tempos, mês atrás, nós falamos sobre isso, né? Os milagres que Deus faz na nossa vida, tantos que Ele já fez. E observa, se Deus não tivesse feito milagre na nossa vida, provavelmente nem você nem eu estaríamos aqui. Por quantos perigos nós já passamos, por quantos caminhos da morte nós já passamos. Só que Deus faz isso como e quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Não precisa de coisas, né, momentos extraordinários. Deus tem poder para fazer o que Ele quer fazer e que Ele faz com você e comigo, por graça, por misericórdia, né? Então esse texto nos desafia a que nós creiamos em Jesus, né, e recebamos este Deus, recebamos Jesus como Ele sendo o pão da vida para as nossas almas, também para a vida que ultrapassa a morte. E aí entra um problema muito sério na nossa vida, né? A incredulidade, meus irmãos e irmãs, a dúvida, né?
Mas mais do que a dúvida, às vezes a incredulidade, ela sempre ataca a nossa vida. E o diabo faz isso. Aquele que não está na fé, ele já está lá, cada vez mais atacando ele, né, para que ele não creia. E nós que cremos, ele está muito, a Bíblia fala sobre isso, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão faminto, né? Querendo esfriar essa fé em nosso coração, fazendo com que a gente não creia, com que a gente esfrie na fé. Então a gente tem que ter precisamos orar muito a Deus para que Ele nos mantenha na graça da fé. A gente está muito propenso a isso, é um desafio constante na nossa vida. Nós lutamos contra a incredulidade diariamente e essa incredulidade, né, ela atrapalha muito a nossa vida. Então, diariamente nós precisamos nos discipular, quer dizer, nos exercitar na fé e confiar em Deus. E essa é uma das razões pela quais a Bíblia fala sobre isso também. Não estou inventando aqui não, né? Uma das razões pela quais Deus faz ou permite, né, que dificuldades venham à nossa vida, para que a gente veja, a gente perceba que a gente não é tão poderoso assim não, tão onipotente assim não. A gente pensa, meu dinheiro vai resolver, né? Meu jeito de ser, né? E esquece que do poder de Deus vem tudo o que nós precisamos, mais do que nós imaginamos. Então, é um desafio que nós temos aí diante de nós e que precisamos lutar muito para que a gente não se perca nessa caminhada. Deus manda problemas, dificuldades, desafios, irmãos. E aí eu já vou daqui a pouco concluir, mas só lembrar assim, quando vem tudo isso, todos esses problemas, essas dificuldades, o que a gente faz? Vamos nós crer em Deus, confiar nele, conforme ele prometeu e sempre assim cumpriu todas as suas promessas? Vamos depender dele ou vamos querer lutar sozinhos? Ou vamos passar aí noites, dias, nos angustiando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né, sair? É claro, nós temos que planejar sim, nós temos que pensar sim, mas sempre confiando na graça de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que o apóstolo Paulo lá coloca, né, que ele em outro contexto, mas que ele diz assim, né, se Deus quiser, amanhã faremos isto ou aquilo. Veja, né, Deus sempre quer o bem para nós, mas às vezes Ele deixa a gente ficar meio ali na perrengue, né, meio na pindaíba, como se diz, ou na situação mais caótica, para que a gente lembre dele, volte a Ele. Então, esse é o meio que às vezes mais a gente procura Deus. E aí nós vamos vendo como esse Deus graciosamente de novo, Ele vem nos acudir, né? Que a Bíblia diz assim, todas as coisas que acontecem na vida do cristão, todas elas cooperam, quer dizer, elas se juntam, elas se unem, né, para favorecer, para ajudar aqueles que amam a Deus. Então a gente tem que pensar, mas não ficar focado demais em nosso problema. Porque sabe qual é o problema? Quando a gente foca demais nas coisas só materiais dessa vida, a nossa fé enfraquece. Por exemplo, se a gente ficasse somente focado no coronavírus, a gente não ia fazer mais nada. A gente se trancar dentro de casa e acabou. Estaríamos mortos, não é? Né? Eu estou exagerando, estou indo um pouquinho além, mas para a gente lembrar, né? Está aí um problema, nós temos que trabalhá-lo. Deus não deixou isso vir sem um propósito muito claro, e a gente vê muitas bênçãos que estão vindo na vida dos que creem, também através disso, e assim tantos outros, né? Não apenas o coronavírus, tantas outras situações adversas que a gente passa, depois a gente vai ver como Deus nos ajudou e esteve presente ali. Nós não podemos esquecer do poder de Deus para a resolução dos problemas que nós enfrentamos, e sejam eles quais forem, isso Jesus compartilha. Então, de uma forma que nós não podemos compreender, nossa razão às vezes quer explicações lógicas, mas nem sempre tem, e assim, né, é que Deus resolve tudo na nossa vida de acordo com o propósito dele, e no tempo dele, e do jeito dele, mas ele vai fazer, ele faz, apenas ele diz, venha, confia, o mais
eu continuarei fazendo em sua vida. Por isso nós oramos também a Deus. Às vezes, quando você tem um problema de saúde mais sério, né, quando você tem um problema pessoal, familiar, de trabalho e assim por diante, vai a Deus, vai com fé. Lembra em Jesus amigo temos? Vai com fé teu mal expor, teu problema expor. Confia nele. Jesus quer que a gente se achegue a Ele. E Ele vai trabalhando isso, mas Ele já sabia o que ia fazer para nos atender. Só que precisamos vir a Ele. Jesus diz, venham. Se não vamos, nós perdemos a bênção dele, meus irmãos. É isso. Que bênção de Deus podermos então estar nesta fé. Deus já sabia o que ia acontecer e a certeza da soberania de Deus, a certeza do poder de Deus, da graça de Deus, isso consola o nosso coração. E Deus está no controle. Assim, meus irmãos, que Deus conforte os nossos corações, né, e que creiamos nesse Jesus poderoso, que é o pão da vida. Não apenas temporário, mas eterno, e que Ele supre todas as nossas necessidades. Qual é a sua maior necessidade? Você sabe? Qual é a minha maior necessidade? São muitas, e Deus sabe delas, mas eu sempre digo que a minha maior necessidade é a necessidade da graça de Deus. Porque quando nós temos essa graça de Deus pela fé, as outras coisas serão supridas. Concluo com o que Jesus disse ao apóstolo Paulo. Quando ele enfrentava lá uma situação muito difícil, problema de saúde incurável, situações difíceis na sua vida, ele pediu para Jesus. O que Jesus disse? Vocês sabem, só vou repetir. Você não vai ficar, nem vai ficar curado, mas você vai continuar, pode ficar tranquilo, porque a minha graça vai estar com você. E isto basta. Aqui nós estamos terminando, deu bem certinho, né? Voltou. Basta sempre a graça de Deus na nossa vida. Ele não deixa a gente no escuro, né? O escuro lá, às vezes é temporário, como foi agora, também nas nossas dúvidas, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos. Deixa Jesus trabalhar isso, irmãs e irmãos. Este sinal que aqui ele fez dos milagres, né? E quando ele depois disse isso para aquelas pessoas que estavam buscando ele de uma forma errada, ele diz, não, que bom que vocês vieram. Ele não estava repreendendo eles, só que ele conhece o coração. Ele está dizendo, mas muitos de vocês estão vindo a mim só por isso, ou só nesta hora. Venham sempre e confiam no poder deste Deus que ama vocês, que ama tanto, ao ponto que deu a sua vida, para que todo que crê nele tenha esta vida aqui, mas também eterna. Sua graça e misericórdia, irmãs e irmãos, Deus Espírito Santo preserve esta fé na confiança da providência de Deus sempre na nossa vida. Amém. Queremos falar com o nosso Deus em oração. Se alguns dos irmãos têm algo também aqui gostaria de ser colocado, lembrado, estamos aqui para também levar isso diante de Deus, ao trono de Deus. 2 aninhos, Joaquim? Tá. O Joaquim já está bem mais, né? Verdade. O Joaquim tem quantos? 7, 8? 6? Isso aí. Heitor. Legal. Ok? Falemos com Deus, levando cada um, também nós, aquele que está no seu coração. Vamos colocar diante de Deus em gratidão, em súplica, em intercessão. Que Deus sabe como trabalhar também as nossas necessidades. Deus bendito, nosso Pai amado, como se sente apaziguado o nosso coração por podermos estar diante da Tua presença, ó Jesus, pão da vida. Pão da vida não apenas para os breves tempos de vida, de anos que nós vivemos aqui. Podemos viver muitos anos, mas ainda é um tempo limitado, é um tempo temporário. Senhor, que nós possamos ter a certeza
de que estamos diante do Deus vivo, que supre todas as nossas necessidades, já nesta vida, mas também para a eternidade. Por isso, ali na multiplicação dos pães, que bênção aquelas pessoas que viram, que presenciaram aquele milagre tão belo na vida daquelas pessoas, mas que mostra a nós que Tu és o Deus da providência, o Deus que não nos deixa faltar nada. E a nossa vida, Senhor Deus, cada um de nós aqui, cada um que crê na Tua palavra, que vem a Ti, sabe o que o seu coração já passou pela vida e que presenciou de Ti, o que recebe de Ti. Que nesta graça, Teu poder e misericórdia, sempre sejamos reanimados em cada situação difícil, em cada momento que achamos que não podemos mais sair delas, e não saímos mesmo sozinhos, mas contigo tudo podemos, porque se Tu és por nós, nosso Deus, o Teu servo e apóstolo assim confessou, assim creu, assim confiou, e assim aconteceu na sua vida. Se Tu és por nós e Tu és o Deus por nós, quem poderá ser contra nós? Nada poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Abençoa cada pessoa aqui, cada lar, cada família. Abençoa os que estão em casa, todos os que ouvem a Tua palavra, todos os que vêm a Ti em fé, para que continuamente possamos também presenciar na fé os tantos e tantos milagres que Tu já fizeste e fazes em Tua graça e misericórdia para conosco, sendo o maior de todos, a vida eterna que nós temos em Jesus Cristo, ó Deus e Pai, Teu Filho que Tu enviaste para ser o eterno Deus, o pão da vida que nutre nossa vida aqui e eterna. Este sacrifício de Jesus foi para que tenhamos esta vida por todo o sempre. Abençoa, Senhor, os que estão doentes, entregamos a eles todos, a Ti, todos eles, todos estes que Tu sabes e conheces. Também trazemos a Ti aqueles que têm tanta gratidão para Te oferecer por recuperação em sua vida, pelas bênçãos em sua vida pessoal, em sua vida familiar, em seus trabalhos, em seus relacionamentos. A igreja que agradece a Ti, Senhor Deus, pela palavra, pela Santa Ceia, por Tua presença. Também os aniversariantes que têm entregado suas vidas a Ti, obrigado por todos eles. De uma forma especial lembramos também o Heitor, 2 aninhos de vida, que bênção, amado Deus, esta vida para seus pais e também para seus avós, para todas as pessoas de seus corações e que também tanto a amam. Abençoa junto dos seus pais e familiares, para que sempre estejam amparados por Ti, junto de todos os seus entes queridos. Abençoa cada um de nós, conduze-nos também ao retorno para os nossos lares, nossas atividades ainda desta semana, da semana vindoura, sempre com a Tua presença, e que possamos olhar para Ti, ó Jesus, como Deus vivo, por meio de quem nós recebemos todo o necessário para a vida terrena, material, mas também para a vida eterna. Em Cristo nós pedimos e nós Te louvamos, nosso Deus e Pai. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Também a presença, a paz e a bênção do Deus triuno acompanhe a cada um de vocês, a cada um de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Podem se assentar, entoamos ainda do último hino, é o 157 do nosso cancioneiro, Buscai primeiro o reino de Deus.